Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. É com muita alegria e muito amor que estamos aqui hoje, louvando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor através da sua palavra, para que esta palavra possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos anunciar os planos, os projetos, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Bom, Deus quer falar com você, Deus está falando comigo desde o início, quando Ele me deu o esboço dessa palavra, falou no meu coração, e eu creio que também Ele quer falar com você. Amém? Abra sua Bíblia no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, abre aí. Primeira carta do Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Amém? Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Boa pergunta, né? Tem uma interrogação aqui e é uma pergunta. Eu creio que ele está falando com a igreja. Isso aqui é a igreja do Senhor Jesus. Eu, você, nós, a igreja viva, a igreja que caminha nessa face da terra para semear a boa semente, para proclamar o Evangelho, para tocar a trombeta, para evangelizar, curar os enfermos, para libertar os cativos, anunciar a palavra viva, palavra que edifica, a palavra que purifica, a palavra que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos fazer a vontade de Deus aqui nessa terra dos viventes, para que um dia estejamos com Ele eternamente na glória. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Preste bem atenção. Arruma sua casa, arruma sua vida, coloca a sua vida no prumo. Os sinais estão cada dia mais evidentes. Os sinais continuam mais ainda sendo mostrados pelo Senhor e nós estamos caminhando para um dia do julgamento, como diz aqui. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Primeiro pela casa de Deus. Vai começar por nós, aqueles que servimos a Deus, aqueles que estamos fazendo a vontade de Deus. O julgamento é para todos, mas começa por uma parte, por um tipo de pessoas, pela igreja, por aqueles que professam o nome do Senhor, por aqueles que estão andando nesse caminho e para glorificar o nome do Senhor. A igreja foi implantada pelo Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Tem uma missão, tem um propósito, tem uma meta, um alvo, um objetivo, é conduzir, religar o homem a Deus, religar o pecador que confessa, se arrepende dos seus pecados para entrar no reino de Deus. É chegado o reino de Deus na nossa vida. É chegado o reino de Deus quando anunciamos a palavra de Deus, quando proclamamos esse evangelho poderoso que Jesus Cristo veio nos mostrar, nos anunciar, para que nós possamos viver a plenitude da vontade de Deus, do amor de Deus em nossas vidas. Antes de manifestar o seu juízo ao mundo, Jesus manifestou a sua igreja. Tá lá, nós lemos agora aqui em 1 Pedro 4,17. Por isso, Jesus mostrou o seu julgamento às 7 igrejas. As 7 igrejas
antes de mostrá-la ao mundo. Porque 7 igrejas, se havia mais igreja na Ásia, e porque essas 7 igrejas falam da plenitude da igreja em todos os lugares, em todas as épocas, desde o seu nascimento até a sua subida. Diga glória a Deus. Essas 7 igrejas não são 7 períodos distintos da igreja, como ensinam os dispensacionalistas. Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve presente e podemos ver sinais delas em cada congregação local. Cada igreja tem uma característica, cada igreja tem um ministério voltado mais ao ministério evangelismo, libertação e obras, resgate, pessoas que precisam conhecer a palavra. O Senhor dá uma missão. O evangelho é pleno, mas existe igrejas que têm uma tendência, que têm um ministério mais forte em determinada área, em que ali acontece o poder de Deus. O corpo de Cristo é composto de braços, cabeça, orelhas, pés, coração, e todo olhos, ouvidos e boca. Então, o corpo de Cristo tem vários membros, sentidos, para alcançar o perdido, o pecador, para fazer a obra de Deus. O corpo de Cristo é a igreja viva. Cada um de nós fazemos um corpo, cada igreja é um corpo de Cristo. E isso é importante para o reino de Deus, que ela desempenhe um verdadeiro papel para que ela foi implantada em determinado lugar aonde o Senhor colocou a sua igreja. Porque ali naquela área tem uma necessidade. Ali naquele lugar existe um propósito de Deus em alcançar muitos pecadores, salvar muitos daqueles que estão distantes de Deus, sem conhecimento da palavra, sem conhecimento da vontade de Deus, em completa escuridão, nas trevas, que não sabem qual é o caminho que Deus preparou para nós, para os seus filhos, para o ser humano. Deus preparou um caminho sobremodo excelente, um caminho santo, um caminho de vida e vida em abundância e um caminho de vida eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essas 7 igrejas não são os 7 períodos distintos da igreja, como ensinam os dispensacionalistas. Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve presente. Podemos ver sinais delas em cada congregação. Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura para as igrejas. Diga glória a Deus. 2 igrejas só receberam elogios, a de Esmirna e a de Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma igreja só recebeu críticas, a de Laodiceia. Tinha misericórdia, né, Senhor? Como está a nossa igreja? Como está eu e você diante do Senhor como igreja? Como está a nossa congregação? Existe a igreja viva, que somos nós, e existe a congregação, aonde o corpo vivo de Cristo se reúne para congregar, para adorar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, como corpo vivo, unido, o corpo completo. Membros de um corpo que forma a igreja. E é na congregação que esse corpo se reúne e ali o fogo desce. Diga glória a Deus. Essas igrejas ensinam-nos várias lições. Cristo é conhecido e através da igreja. Diga glória a Deus. Na e através da igreja. Ele é conhecido mais precisamente da igreja. Onde é anunciado, onde é proclamado, onde a palavra de Deus, que ele é o verbo vivo, Jesus Cristo é o verbo vivo, onde a palavra é anunciada é a igreja. Diga glória a Deus. Antes de ver Cristo, João viu os 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra, e só depois viu Cristo glorificado na igreja. Jesus Cristo está no meio da sua igreja, em cada culto,
em cada pregação, em cada reunião de uma igreja, Jesus passeia no meio da igreja. Onde a palavra diz, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então, Jesus Cristo, quando há um culto, quando há uma reunião dos membros da igreja, ali Jesus está passeando, ele está sondando, esquadrinhando os corações, vendo as intenções de cada um. Para quê? Para colocar sobre cada um, Cristo quer usar como ferramenta, como instrumento, para edificar o seu reino, para edificar o seu reino. Ninguém verá Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém pode ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva de Cristo. Eu e você somos a noiva de Cristo. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela e não parte dela. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não querem a igreja. Eu quero Jesus, mas eu não quero me comprometer, eu não quero assumir compromisso com a igreja. Aí é o engano de muitas pessoas, para que você possa fazer parte desse corpo vivo, para que você possa estar cumprindo, vivendo, praticando verdadeiramente a palavra. Nós precisamos congregar a igreja. Isso é impossível. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Ele ocupa o centro da sua atenção. Diga glória a Deus. Cristo está no meio da sua igreja em ação como remédio para os males da igreja. Não existe igreja perfeita. Boa notícia, né? Boa notícia. Aqueles que se desviaram, aqueles que se afastaram da igreja, do evangelho, achando que o pastor, o diácono, o presbítero, o obreiro, o irmão não cumprimentou, não falou direito, olhou atravessado, está completamente fora do propósito de Deus. A igreja é um pronto-socorro espiritual. A igreja é lugar onde as pessoas entram enfermas, entram com problemas, casamento, na saúde, nos relacionamentos conjugais, com os filhos, com as filhas, com o esposo, com a esposa, aonde as pessoas entram com um peso, uma bagagem que estão carregando e que não precisam carregar, um fardo, ou uma maldição, ou uma palavra de sentença, e entram na casa de Deus, chegam na igreja cheio de carrapicho, cheio de problemas, e aí começa a entender, começa a conhecer qual é o propósito de Deus para cada um de nós, qual é a missão de Deus, como Ele quer tratar de cada um de nós. Ele é o médico dos médicos, advogado dos advogados, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele faz coisas impressionantes. O Senhor Jesus, Jesus Cristo, Ele faz coisas impossíveis na nossa vida, que para nós seria impossível. O drogado largar as drogas, aquele que estava por um fio para desfazer o seu casamento, voltar a amar a esposa, voltar a amar o esposo, o filho se reconciliar com o pai e com a mãe. Aquele alcoólatra deixa a bebida, passa a ser um homem de fé, um homem respeitado, não um que a família já chama de bebum, de cachaceiro, que não tem jeito, está perdido, larga de mão. Não. Jesus quer justamente esse, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado através da sua obra, do seu poder, do seu amor, da sua graça e misericórdia sobre essas vidas
que ninguém dava mais nada, não tinha mais valor para ninguém, nem para a sua própria família, nem para o seu pai, nem para a sua mãe. Era uma vergonha na família, a ovelha negra da família. Alabachuri cantarai. É essa que Jesus trata com amor. Aquele seu grande, imenso amor. O amor ágape, o amor puro, o amor verdadeiro, o amor que constrange, o amor que faz diferença na vida de uma pessoa. E muitos não conseguem entender que esse dom supremo, que é o amor, tem muito poder. Tem muito poder para transformar, para curar, para libertar, para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que pereça tenha vida eterna. Pai, eu estou falando agora para alguém que tem um parente, que tem um filho, que tem uma filha, um esposo, uma esposa, que está precisando agora conhecer o Evangelho, conhecer o amor de Deus. E nós recebemos esse amor de Deus. Você que já está caminhando, você já recebeu esse amor, porque já foi amado. Esse amor que Jesus te amou, te resgatou, te libertou, te limpou, te curou, agora está no seu coração. E esse amor tem que também ser transmitido para aqueles que precisam do seu amor. É um ente querido, dentro da sua própria casa, que está precisando ser amado. Acima de qualquer erro, transgressão, mas é o amor, é o carinho, a atenção. É entender que existe uma saída para esse problema. Existe uma porta, que é Jesus, Ele é a porta, que vai dar a solução para esse problema. Que quem entra por essa porta encontra Jesus. E aí acontece o milagre, aí acontece o impossível, aí acontece a transformação, a ressurreição daqueles que estavam mortos. Andavam, viam, enxergavam, falavam, ouviam, mas estavam mortos para Deus e vivos para o mundo. Mas quando Jesus entra em ação, quando Ele entra com o seu poder e com a sua graça, aí as pessoas morrem para o mundo e ficam vivos para Deus. Começam a ser transformados. Começam a andar em um novo, vivo caminho, um caminho santo. Porque Jesus chama, sede santo porque eu sou santo. Muitos perecem por não conhecer a palavra de Deus. O próprio Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos erram, muitos são derrotados, muitos são até mortos, porque não conheceram as Escrituras e nem o poder transformador de Deus, aquele que faz milagres. Aquele que faz sinais, prodígios e maravilhas em nossas vidas. Na vida de todo aquele que pede socorro a Ele, que chama por Ele, que pede socorro com toda a sua fé, com toda a sua força. Às vezes não tem nem força, pequena força, mas pede, Senhor, livra-me. Jesus, tem misericórdia de mim, igual aquele cego, o Bartimeu, que não parava de gritar quando Jesus passou por ele. Ele não perdeu a oportunidade, ele começou a gritar, ele era um cego. Quantos cegos hoje estão por aí? Caminhando, andando. Mas aquele cego não deixou passar a oportunidade que ele sabia que poderia acontecer na vida dele. A palavra do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi isso que ele gritou, aquele cego chamado Bartimeu. Gritou com toda a força, com toda a fé. E Jesus parou.
por causa daquele grito. Era um grito de socorro, era um grito de pedindo misericórdia, compaixão da vida dele. Ele vivia pedindo esmolas, vivia de esmolas. Mas quando Jesus parou, mandou chamá-lo, os próprios discípulos não queriam que ele gritasse mais. Para de gritar, para de gritar. Mas o grito dele chegou aos ouvidos do Senhor. Os ouvidos de Deus não estão agravados que ele não possa ouvir o teu clamor. Tenha fé, meu irmão, clame, clame, chame, chame por ele. Assim como esse cego fez, Senhor, tem compaixão de mim, eu preciso de ti. Lembra-me desta situação, não sei qual é a situação que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, lá no seu trabalho, eu não sei, mas o Senhor sabe. E quando você chamar por Ele, clamar por Ele, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele vai te socorrer. Buscar-me-eis e me achareis. Jeremias 29:13 fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Rasgue o seu coração na presença do Senhor. Chore diante dEle, clame por Ele. Grita por Ele. E Ele vai te ouvir. Ele não é surdo, mas você tem que chamar atenção. Seja um adorador extravagante, ousado, intrépido, corajoso, que não tem vergonha, não tem... Ninguém vai te parar de gritar, nem parar de você buscar a sua bênção. Você tem que ser determinado. Nada, nem ninguém pode te impedir de você alcançar a sua vitória, a sua bênção. Todos nós precisamos de uma bênção muito especial. Todos nós precisamos de uma bênção que para nós é uma das maiores das nossas necessidades. Estamos sofrendo, padecendo, gemendo, angustiado, ferido. Todos nós temos, seja na área financeira, seja na área da saúde, todos nós temos um problema que temos que chamar a atenção do Senhor para esse problema. É a sua fé, é a nossa fé que vai trazer a existência daquilo que ainda não existe na nossa vida. E o Senhor quer fazer essa obra. Ele quer ser chamado. Ele quer que você o chame por Ele. Ele sabe qual é o seu problema. Antes de você chamá-lo, Ele já sabe o que você precisa. Porque em Filipenses 4:19 fala assim: meu Deus, na sua riqueza e glória em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Ele sabe muito bem o que precisa ser feito na sua vida. Mas Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir que você depende dEle, que você precisa dEle, que você está dependendo dEle para ver essa vitória chegar. Porque tudo que nós temos vem dEle. E é para Ele a glória que vamos dar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Cristo não apenas está no meio da igreja, mas Ele está andando em ação investigatória no meio da igreja. Cada culto. Você, meu irmão, que está no culto olhando para o celular. Você, meu irmão, que está no culto conversando, não está ligado na palavra. Você que está no culto só ali para carimbar sua presença. O Senhor está passeando no meio da igreja. E Ele está sondando cada um, o propósito de cada um, o amor de cada um, a verdade de cada um. Aquele que é o capa, aquele que é 50% de Jesus, aquele que é 40% de Jesus, Ele entregou o seu tudo, seu Filho. E nós, o que entregamos para Ele? O tudo ou só uma parte? Ele quer o seu coração, todo o seu coração. Ele não quer só a metade, Ele quer todo o seu amor. Ele quer toda a sua obediência. Ele quer toda a sua fé. Fé naquele que pode fazer o impossível. Tudo é possível ao que crê. Se você crê,
em espírito e em verdade. Se você crê totalmente nesta palavra que nós estamos lendo, hoje é dia de mudança, hoje é dia de conserto, hoje é dia de alinhamento, hoje é dia de colocar um prumo na sua vida, na sua casa, na sua família. Arruma a tua casa, meu irmão, arruma a tua casa, minha irmã, porque o Senhor quer fazer grandes obras e Ele está voltando. E existe um galardão para aqueles que o buscam. Existe uma bênção maior, que é a bênção celestial, a glória de Deus, que está preparado para aqueles que o amam. Amém? Diga glória a Deus. Para a igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor. Lembra do teu primeiro amor? Lembra? Lembra do seu primeiro amor? Aquele que você estava totalmente apaixonado por Jesus, queria fazer tudo para Ele, na igreja, na obra. Lia a palavra, lia a palavra, queria mais ler a palavra. Ficava atentamente ouvindo a pregação, buscava até pregações, outras pregações para ouvir também. Ali você estava faminto, sedento da palavra de Deus, o primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha perdido seu primeiro amor. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como o seu pastor superior. Ele está dizendo, eu vejo tudo e conheço tudo. Eu vejo tudo e conheço tudo. Ele conhece você mais do que você mesmo, meu irmão. Jesus conhece você mais do que você mesmo. Diga glória a Deus. Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte. Misericórdia, Senhor. Perseguição e morte. A igreja é perseguida, não é de hoje, e hoje nós estamos cada dia mais sendo perseguidos. Tem países aí que estão perseguindo a igreja de uma forma assustadora, matando crente. Estão querendo também cercear o direito de culto no nosso Brasil. Nós temos que orar muito. A perseguição continua, meu irmão. A perseguição continua. Não pense você que parou, não. A igreja sempre foi perseguida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Essa igreja de Esmirna, ela estava passando por uma perseguição e até morte, como acontece em alguns países aqui atualmente. Estão querendo implantar o comunismo, já estão expulsando freiras que pregam, que vivem fazendo obras de amor, de caridade. Na Nicarágua, onde na América do Sul está sendo implantado mais e mais o comunismo. Aqui também estão querendo implantar o comunismo para restringir, não permitir mais culto, não permitir evangelização. Estão querendo colocar uma lei aí que quem evangelizar está cometendo um crime, um erro, um delito. Aonde nós vamos parar? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus, que venceu a morte, é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição de morte. Não temas. A sua vida é de Deus, a sua vida pertence ao Senhor. É Ele agora que está no controle. Não caiu um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão do Senhor. Não caiu um sequer. Amém? Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo. Oh, misericórdia, Senhor. Como o mundo tem entrado nas igrejas. Como o mundo tem se infiltrado na igreja sorrateiramente.
E muitos não estão percebendo. É tipo estratégias para atrair pessoas para a igreja, que são estratégias do mundo. A estratégia da igreja verdadeira, a estratégia da igreja para atrair é a presença de Jesus em nós. É o nosso testemunho, nós somos a carta viva. Nós somos a Bíblia, as Escrituras vivas na nossa atitude, pensamento, comportamento, no nosso caráter, no nosso estilo de vida, de amor, de caridade, de obra, de mostrar o caminho, de atrair os pecadores para andar em um caminho santo, um caminho de luz, um caminho onde as pessoas vão enxergar tudo que acontece ao seu redor, não vão cair em abismo, não vão cair em buraco, não vão cair em cilada, não vão cair em armadilha. Amém, igreja? O mundo tem entrado nas igrejas sorrateiramente, disfarçado, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Misericórdia, Senhor. Jesus venceu a morte e o remédio para alguém que está enfrentando perseguição de morte é Jesus. Para a igreja de Pérgamo, que estava misturando, já li isso aqui, misturando com perdendo o senso da verdade. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes e exerce o juízo e separa a verdade do engano, a mentira do engano. A verdade do engano. Misericórdia, Senhor. O inimigo, ele mente, engana, ilude, porque ele é ilusionista também, um mágico, mostra, coloca um pano de fundo para atrair a presa como um laço, como uma armadilha, e depois aprisiona. Só misericórdia de Deus, só misericórdia. Para a igreja de Pérgamo, ele deu essa instrução. Olha, vocês estão se misturando, vão deixando o mundo entrar na igreja. Estão dando brecha para o mundo. E quando dá brecha, o inimigo entra. E começa a dividir, começa a trazer heresias, e começa a haver adultério, fornicação, e uma série de coisas que é do mundo, não do reino de Deus. Diga misericórdia, Senhor. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas. Diga misericórdia, Senhor, misericórdia. Tem misericórdia das nossas igrejas de hoje, Senhor, que estão, Senhor, se desviando do verdadeiro evangelho. Jesus dá prosperidade? Dá. Ele dá tudo que nós precisamos. Mas nós temos que evangelizar, não temos que ouvir ou ler, ou só ver a pregação, ou assistir a pregação sobre prosperidade, ganhar carro, ganhar casa, chave de carro. Não. Você vai ficar rico. Não é o evangelho pleno é o evangelho da graça, o evangelho da salvação. E quando nós estamos andando conforme a palavra de Deus, ele acrescenta todas as nossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas não é primeiro buscar todas as coisas que nós precisamos para depois buscar Cristo, é o contrário. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus. É assim que devemos buscar ao Senhor. Primeiro o reino de Deus, fazer a obra, servir ao Senhor, ser servo. O próprio Jesus veio nos ensinar que ele veio para servir. Buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, venha primeiro servir a Deus, para que todas as coisas vos sejam acrescentadas. Todas é não faltar nada. É não sentir falta de nada, é a ausência de tudo aquilo que você acha que precisa.
Está ali, ó, na sua mão. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Mas primeiro tem que buscar o reino. É condicional. Igual ao capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos são condicionais à obediência. E as maldições também são condicionadas à desobediência. Por isso que nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro, porque já é tempo de que comece o julgamento na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, ou seja, primeiro nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes? Qual será o fim? E tem começo, meio e fim, né, da desobediência. Começa a vir maldição, começa a vir prejuízo, começa a vir derrota, começa a vir uma série de coisas desagradáveis na nossa vida. Casamento, saúde, finança. A desobediência. Mas a obediência a Deus traz bênção. Então, primeiro tem que buscar Deus, em obedecer a Deus, em praticar a palavra de Deus, em viver retamente diante de Deus. Diga glória a Deus. A igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele está passeando, ele está olhando, ele está vendo tudo que acontece na igreja, conhece cada olhar, conhece cada sentimento, conhece o que cada coração está pensando, conhece aquele que está julgando a palavra, julgando o pastor, julgando o irmão, condenando o irmão, olhando torto, o irmão, não gosta de fulano, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Que isso, meu irmão? Quando a palavra diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que você vai olhar para um irmão que está do seu lado? Eu não vou com a cara dele, vou nem cumprimentar, nem vou sentar perto dele. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós temos que viver em união, comunhão, não em divisão. A casa dividida não prospera. Casa, reino, casamento dividido não prospera. Mais uma vez, reino, casa, igreja, firma, loja, qualquer lugar onde tem divisão, não tem prosperidade. Eu não estou pregando prosperidade, estou falando uma situação que é uma destruição, é uma derrota naquele lugar, num casamento, na casa, na igreja. É uma igreja derrotada, uma família derrotada, é um casamento derrotado. Por quê? Está dividido. Tem misericórdia, Senhor. Abre os olhos daqueles que não estão enxergando a palavra, daqueles que não estão vivendo a palavra. Esse julgamento primeiro começa na casa de Deus, porque tudo isso está incluído e condicionado à nossa salvação. Ah, Senhor, em Teu nome eu evangelizei, em Teu nome expulsei demônio, em Teu nome eu fiz essas obras. Afasta de mim, não te conheço. Diga misericórdia, Senhor. Diga misericórdia, Senhor. A igreja de Tiatira estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos de fogo. E ele vai queimar toda a impureza da sua igreja. Diga glória a Deus. A igreja de Sardes, que tinha a fama de ser uma igreja viva, reputação de uma igreja cheia de testemunho e vida, mas não a realidade de Jesus, que se revela como aquela que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja tinha fama, mas não a realidade. Tinha aparência de vida, mas estava morta. Ou seja,
não ganhava vida. A igreja morta é igual uma árvore morta, não frutifica, não gera almas, não gera vidas, não alcança vidas, não produz, é estéril. Estéril. Estéria a igreja. Ela tinha tudo de bom, mas Jesus falou, tinha aparência de vida, mas estava morta. O morto faz o quê? Nada. O morto gera o quê? Nada. O morto produz o quê? Nada. Morto não reclama? Não, morto nem reclama também. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel. Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz para ela que ela tem a chave de Davi que abre a porta que ninguém fechará e que fecha que ninguém abrirá. Então, essa igreja era uma igreja fraca, mas fiel, era pequena, não tinha nome, fama, não tinha fama. Mas ela abria a porta para libertar os cativos, abria a porta para os enfermos ser curados, abria a porta para as pessoas receberem, conhecerem o caminho da salvação, abria a porta para que os casais, as famílias entrassem por ali e todas elas vivessem em paz, em união, em comunhão, na verdade e na justiça da palavra de Deus. Era uma igreja pequena. Não era grande, não era multidão de membros, fraquinha, tinha pouco recurso, mas ela tinha uma chave. Filadélfia, a igreja fraca, mas fiel, fiel. O que Jesus quer de nós é fidelidade. Ele é o próprio exemplo da fidelidade. Jesus é o próprio exemplo da fidelidade. Ele é fiel à sua palavra, ele zela pelo cumprimento da sua palavra, ele faz de tudo para que a sua palavra se cumpra. Ele move céus e terra por você, pela palavra dele, para que se cumpra na sua vida. Diga glória a Deus. Essa é a igreja de Filadélfia. Foi elogiada. Tinha uma chave. Não é a chave da casa, não. Não é uma chave física, não, era uma chave espiritual. Essa porta aqui não é uma porta física, é uma porta espiritual. É uma porta que abre para as pessoas serem transformadas. É uma porta que abre para que as pessoas sejam curadas, sejam ressuscitadas. Essa porta, quem entra por essa porta, passa a conhecer o reino de Deus, passa a conhecer o poder de Deus, passa a ver milagres na sua vida, passa a ver sinais e prodígios na sua vida, e essa porta faz diferença na nossa vida. Diga glória a Deus. A igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna financeiramente, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. Misericórdia, né? Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Dentro da mesma igreja temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Dentro das igrejas tem pessoas que dão dízimo, tem pessoas que não dão dízimo. Eu não dou dízimo, eu dou oferta. Cansei de ver isso. Conversando com pessoas e eles são sinceros em falar, eu pastor, eu não dou dízimo, eu dou oferta, porque aí você não pode apertar o pescoço do cara ou amarrar ele para ele dar o dízimo. É a palavra que tem que ser cumprida, é a fidelidade à palavra que tem que ser vivida. Você não pode forçar a ser. Nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar. Mostrar a palavra aquilo que tem que ser feito. Se a pessoa não quer fazer, é ele com Deus. Eu não posso obrigar ninguém a dar o dízimo. Eu também não posso obrigar ninguém a ofertar. Mas também ele não vai ver diferença na sua vida.
Porque é aquilo que a palavra diz que nós temos que viver. É o que diz a palavra para que nós possamos usufruir daquilo que está escrito, que vai acontecer quando nós praticamos a palavra de Deus. Vivemos verdadeiramente a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Ah, Senhor, Tu és fiel. Tu és fiel. Temos poucos minutos, mas vamos cavar ali um pouco mais. Em Pérgamo, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão, ou seja, suborno, corrupção. Conserta a sua vida, irmão. Onde tem erro, aonde tem injustiça, aonde tem corrupção, aonde tem coisas que aquilo que não agrada, entristece o coração de Deus, conserta a sua vida, conserta. Em Tiatira havia tolerância aos ensinos praticados, a uma profecia imoral, mas nem todos os crentes caíram nessas heresias perniciosas. Em Sardes, embora a igreja estava vivendo de aparência, mas havia uns povos que não se contaminavam com as suas vestiduras, ou seja, decotes sensuais, coisas que chamavam a atenção. Igreja não é lugar de você usar decote, ter aquela situação de ficar chamando a atenção. Não é? Em Éfeso havia fidelidade na doutrina, mas falta de amor na prática do cristianismo. Eram ortodoxos de cabeça e hereges na conduta, ou seja, viviam em heresias. Em Esmirna, em Filadélfia, a igreja fiel, eram fiéis a Cristo. Havia aqueles que eram da sinagoga de Satanás no meio dele. Misericórdia. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando examinada por Jesus. É Ele que vai passar os olhos na igreja e vai ver, e vai conhecer. Quando nós vemos alguma coisa errada na igreja, sabe qual é a nossa função? Sabe o que nós devemos fazer? Orar, 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 até ver a mudança, porque quem conduz a igreja hoje, quem está na direção plena, total da igreja hoje é o Espírito Santo. Jesus, quando foi para a direita do Pai, falou, olha, eu vou para meu lugar, lá à direita do Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador. E esse outro Consolador hoje está na igreja. Ele não está nem passeando na igreja, está dentro de nós. O Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo veio e está em nós agora. Ele era Espírito, se tornou carne dentro de nós. Misericórdia, né? Que bom isso, né? É a misericórdia de Deus com as nossas vidas. Jesus não está mais aqui fisicamente, Ele está espiritualmente também na supervisão. Mas hoje, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ele era só Espírito, e esse Espírito entrou na casa dele, começou a habitar na casa dele, que é onde? Em nós. E é esse Espírito que nos testifica a vontade de Deus, que nos dá continuidade ao ensino que Jesus começou aqui com os 12, com os 70 e todos aqueles que se multiplicaram pelos séculos dos séculos dos séculos até os dias de hoje. Amém? Amém, igreja? Eu creio que você está entendendo. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando Jesus a examina. Ele sabe muito bem onde está as coisas. E nós, pelo Espírito Santo, vamos também ver a revelação, vamos receber também a revelação do Espírito de Deus, que também é Deus. E Ele está em nós, Ele vai nos dar a visão, vai abrir os nossos olhos, vai nos mostrar o que nós precisamos orar, como nós temos que fazer para orar.
Porque há muito poder na oração, há muito poder na oração, há mais poder na oração do que uma palavra que você venha consertar. Porque quando você ora, quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem intercede também é o Espírito Santo. E quem manifesta a vontade lá da mudança naquela pessoa, não é você, vai ser o Espírito Santo que vai ouvir a nossa oração e vai atuar naquela pessoa. Diga glória a Deus. Atuar naquele erro. Atuar naquela situação que precisa de mudança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em Pérgamo, alguns crentes estavam seguindo as doutrinas de Balaão. Ali. A igreja nem sempre parece. A igreja de Éfeso é ortodoxa, trabalhadora, fiel, nas provas, na perda da sua capacidade de amar a Jesus. Ela é como a esposa que não trai o marido, mas também não lhe devota amor, ou seja, é sim tipo morna. A igreja de Esmirna é pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos do Cristo. A igreja de Tiatira, esta trabalhando mais do que trabalhava no início da sua carreira, mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. É o ativismo. Faz muita coisa através da carne, mas deixa de alimentar o Espírito. Esquece de alimentar o Espírito, esquece da comunhão plena com Deus, do devocional com Deus, uma comunhão mais íntima com Deus, com o Senhor. Vamos orar. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, mas não aos olhos de Cristo. Era uma igreja pobre e miserável. Essa é a que recebeu a repreensão de Jesus. E nem um elogio. Nem um elogio. Crítica indiferente. Não teve crítica nenhuma. Não teve nada a declarar ali. Jesus dessa igreja. Precisamos avivar nossa igreja. Precisamos encher essa igreja do Espírito Santo em cada um de nós. É isso que vai atrair. É isso que vai fazer o mover do poder de Deus operar através da igreja, que somos nós. Através do amor que está em nós, o amor de Cristo. Através das obras de Cristo, que também está no nosso coração ardendo para fazer. Pelas almas, pelas vidas, pelas curas, por libertações, pela salvação, por tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e quer fazer em cada um de nós. Vamos orar? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, clamando pelo Teu nome para que a Tua igreja, Tua amada, Tua noiva, Tua eleita, aquela que se adorna, Senhor, que ela venha a ser transformada, que ela venha a ser santificada, para que ela possa desempenhar a função para a qual Tu implantaste a igreja, as igrejas, nessa face da terra, em cada estado, em cada cidade, em cada município, em cada rua, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua glória se estabeleça, que o Teu reino, Senhor, seja na plenitude da Tua vontade em cada igreja, para fazer, Senhor, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, conforme a Tua vontade. Não queremos ver uma igreja sem poder, sem autoridade no mundo espiritual, mas queremos ver uma igreja, Senhor, que faça diferença na vida das pessoas que congregam nas igrejas, no bairro onde essa igreja está implantada, para a glória do Teu nome e do Teu reino. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel à Tua palavra. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, esse amor que está nos nossos corações, que opera rica e abundantemente, Senhor, seja com cada um de nós todos os dias, para a glória do Teu nome e do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.